Gravando. Gravando. Agora, boa noite oficialmente para todo mundo. Já estamos gravando. Boa noite a todos. Boa noite para quem nos partilha conosco desse momento e para quem vai assistir a gente no YouTube também depois. A gente sempre disponibiliza, né? Grupo de estudos lá no YouTube. Inclusive, vocês que estão aqui, se você não é inscrito no YouTube, vai lá, procura o Destelar, se inscreve, ativa o sininho e deixe seus comentários, né? Vamos engajar esse crescimento dos blogueiros da Destelar. Vamos abrir aqui. Vou pedir pro Rô abrir, só vai pegar uma velhinha. Você pode pegar um minuto se você quiser. Uma basezinha. Ah, tem? Boa noite a todos. Como de costume, para abrir nossa energia, né? Convido a cada um de nós, cada um de vocês aqui nesse momento, fechar os olhos e se conectar aos nossos propósitos, às nossas intenções, trazer muita luz, muita energia para o nosso grupo de estudos. E agora, com essa nossa consciência fundamentada, levamos aos céus, pedimos o ancoramento de Jesus, Mãe Maria e Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo-nos, Senhor, de todo mal. Aiam, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiam, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Coloca aí em cima, por favor. Com o nosso encontro, né? E aí, na semana passada, antes de iniciar a leitura, a gente sempre traz o estudo de um mantra, né? E na semana passada, quem ficou na missão de estudar o mantra foi o nosso xamã, Narayan. Então, eu pedi para ele trazer. O nosso mantra de estudos hoje é o Mula Mantra. É um mantra de conexão a Brahma, onde a gente pede o equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? E pura, né? Para os sagrados feminino e masculino. E esse mantra é assim: Om Satnananda para Brahma, Purushottama Brahmatma, Shri Bhagavat Sameta, Shri Bhagavate Namaha. E esse... Oi? Difícil. Não, achei curto, perto dos Gaia também. E aí a divisão do mantra, né? A explicação, né? A tradução. O Om é sempre o som do universo, né? O Sat, existência. O Chit, né? Do Satchidananda, consciência. Ananda, bênção. Para Brahma, o maior de todos, Deus, o sem forma, aquele que está além do espaço e do tempo. O Ser Supremo em seu aspecto absoluto, aquele que está além do espaço e do tempo. E a essência do universo, que está na forma e sem forma. Ele é o Criador. Purushottama, o Deus manifestado. Jesus, Buda, enfim, outros, né? Purusha significa alma e Última significa o Supremo. O Espírito Supremo significa também a energia suprema da força guiando-nos ao mais alto do mundo. Purusha, significado também do homem, e Purushottama, energia encarnada como um avatar para ajudar a guiar a humanidade e se relacionar estreitamente com a criatura. Paramatma, o divino em nosso coração, o interior de energia suprema, que é inerente a cada criatura e em todos os seres, vivos ou não vivos.
vem de a mim no meu coração e se torna a minha voz interior sempre que sentir essa energia, né? Shiri, a palavra significa tratamento cerimonioso à alta consciência. Bhagavat, o aspecto do feminino, do divino, né? Sameta, a conexão com, né? A conexão com o divino. Bhagavate, o aspecto masculino do divino. Então traz essa energia, né? Dos dois polos, né? E o Namaha, saudação à prostração ao universo, que é o Om, né? E também as qualidades de Sat Chit Ananda, que é o onipresente, imutável e imutável. Eu vou pegar esse texto, mandar lá no grupo dos estudos, e aí qualquer dúvida, e aí eu vou gravar também o áudio certinho para quem quiser fazer um mantra. Já. E aí eu escolho, vou pegar aqui um elemento aqui, surpresa. Eu vou chamar o Kaique para fazer um mantra. Ih, lascou, Kaique. Sei que é novo, né? O Kaique, o Marcelo, essa energia dos mantras. Mas vou dar um mantra bem fácil para você estudar. E aí traz pra gente no próximo grupo de estudo a explicação do mantra Om Namah Shivaya. Olha só, isso é bom. Manda por escrito, que aí eu dou uma pesquisada, peço ajuda. Perfeito. Bom, feita essa parte, a gente passa para o nosso grupo de estudo de hoje, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não vai fazer ele inteiro. Pode falar, Kaique. Você passou para ele fazer o mantra e falou que ia esperar ele te surpreender fazer o rotineiro. E aí deu no quê? Não, ele surpreendeu. Eu achei que era outro, porque ele tem os mantras preferidos dele, mas dessa vez ele surpreendeu. Ele nem falou o mantra que ele ia fazer. Ele estudou esse mantra em segredo de estado. E aí a gente vai dividir ele, então eu vou ler uma parte dele e aí a gente dá continuidade daqui a 15 dias. Vou compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver? Sim. Capítulo 12. Amai aos vossos inimigos. Pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Os pagãos também não o fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis, já que os maus também amam aqueles que os amam? E se fizerdes o bem somente para aqueles que vos fazem bem, que merecimento tereis, já que os pecadores fazem a mesma coisa? E se emprestardes apenas para aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, já que os maus se ajudam mutuamente para receber as mesmas vantagens? Mas para vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestais sem nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom até mesmo para com os inimigos e maus, os ingratos e maus.
Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Pai também é. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido do verbo amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não podemos confiar naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele demonstrações de amizade, porque sabemos que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderiam existir os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam os mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da atração e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento caridoso nos envolve com eflúvios agradáveis. Daí a diferença de sensações que experimentamos com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode, assim, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Esse preceito parece difícil, até mesmo impossível de praticar, porque acreditamos erroneamente que ele manda dar o mesmo lugar a ambos no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos da mesma palavra para expressar diversas formas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo a situação. Amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira totalmente contrária ao contato de um amigo. Mas é não ter contra eles nenhum rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções incondicionalmente o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que lhe acontece. É socorrê-los em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser pernicioso, e perturbar-lhe o sossego, o do qual apenas a morte pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a não ser para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar realmente, em alguns casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, ainda conserva o rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e principalmente para o espírita, a maneira de ver é bem outra, pois observa as coisas com um olhar no passado e no futuro, percebendo que a vida presente é apenas um momento. Pela própria destinação da Terra, sabe que nela encontrará homens maus e perversos, que a maldade a qual está exposto faz parte das provas pelas quais deve passar. E o ponto de vista elevado no qual se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não lamenta as provas, não se deve lamentar-se daqueles que delas são os instrumentos. Se em vez de lamentar, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, além disso, que quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais distante estará das investidas maldosas de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição de destaque no mundo não se ofende com os insultos daquele que é visto como seu inferior. Assim também com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o avitariam.
aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que ele tenha alma maior, mais nobre, mais generosa. Os inimigos desencarnados. Você acha melhor, né? Todos perguntam. Acho que dá pra ver. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência em relação aos seus inimigos. Ele sabe, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela representa uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ele sabe ainda que a morte apenas o liberta da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Sabe que a vingança não atingirá o seu objetivo e, ao contrário, pode produzir uma irritação ainda maior, que se prolongará de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela existência e pela lei que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível a expressão extinguir o ódio com o sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Por conseguinte, o Espiritismo dá uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão, bem como a sublime máxima do Cristo, amai aos vossos inimigos. Não há coração, por mais perverso, que não seja tocado pelas boas ações, mesmo a contragosto. As boas ações, ao menos, não dão pretexto a represálias, e de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Nos maus procedimentos, nós o irritamos, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. O inimigo do mundo invisível manifesta a sua maldade por meio das obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas e que representam algumas das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no aperfeiçoamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não existissem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao seu redor. Se então deve-se ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, deve-se ter igualmente com aqueles que estão desencarnados. Antigamente sacrificavam-se vítimas para acalmar os deuses infernais, que eram os espíritos maus. A estes sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do ódio de que são portadores, ou seja, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedir que se faça o mal, mas encaminhá-los para o caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai aos vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistirdes ao mal, mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Daí aquele que vos pede, nada negueis aquele que deseja que lhe empresteis. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa. O que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, Cristo veio dizer, pagai o mal com o bem, e disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos
Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Isto sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso então tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, senão colocando um freio às agressões. Logo, todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo simples manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que nos pode dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E aí nós paramos aqui. Esse capítulo, ele começa dando uma expectativa em você, né? Que ele fala assim, olha, quando fala pra amar os seus inimigos, não é pra amar igual seu amigo. Aí você fala assim, então eu vou suave, né? Tipo assim, então quer dizer que eu não preciso amar. E aí ele vem e te dá uma machadada depois de tipo assim. Você tem que saber, né, quem é amigo e quem é inimigo. Você tem que entender quem te faz bem e quem te faz mal. Mas quem te faz mal, você não pode querer a vingança, né? E aí esse é um processo muito difícil e que exige muita vigilância, né, de pensamento. Eu costumo dizer que quando eu pego o ranço de alguém, a pessoa pode salvar uma criança do incêndio, que eu vou falar, olha lá o ridículo querendo chamar atenção. E isso mostra que por vezes eu me pego na consciência de não dar amor, né? Então, de tipo assim, primeiro que pegar o ranço mostra a não questão do amar ao inimigo como um amigo, né? E aí piorou quando eu falo que se salvar a criança do incêndio, eu vou falar que tá querendo chamar atenção. E aí, olhar pra isso é dolorido, né? É dolorido no sentido de, tipo assim, a gente se pega nisso diariamente, né? É fácil a gente perdoar quem a gente... Na verdade, é difícil a gente perdoar quem a gente ama. Mas é um processo que você consegue, você faz. Agora, quem te fez mal e que faz parte da tua vida e tal, e aí você colocar energia pra você não querer nada, não desejar nada, não pensar nada, não intencionar, né? De tipo assim, talvez até um intencionar de tipo assim, não, um dia você vai pagar. Você já tá desejando mal pra pessoa, né? A cereja do bolo desse texto é a última linha, né? Onde que ele fala que a gente tem que olhar para o futuro, né? Se você levar uma vida terrena, de tipo assim, não, a pessoa me vingou, eu vou vingar, não que a pessoa foi ruim comigo, uma hora eu vou devolver. Tipo assim, se você ficar preso nessas questões materiais, você está preso no loop infinito de acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Se você olhar para o processo individual do outro e não trazer isso para o teu campo, tipo assim, a pessoa é rebelde, a pessoa é vingativa e tal, é um processo dela, não seu. Porque se você não trazer isso pro pessoal... E aí aquela questão das 5 leis toltecas ali, né? Mas tem correlação com a Bhagavad Gita. Sempre, né? Sim.
Mas aí é interessante porque a gente tem isso bem trabalhado dentro da gente, né? A gente é rezador. Sim. E aí, quando eu falo a gente, é todo mundo, né? A gente entende que a gente não pode desejar o mal pro outro. Mas a questão é que, às vezes, no pensamento, você nem prefere a palavra, mas no pensamento, tipo assim, a pessoa fez alguma coisa contra você, você pensa assim, um dia ela vai pagar. Tipo assim, não que você vai querer se vingar, mas o desejo de que um dia ela pague significa que você está vibrando. Aí está aí a construção. Uhum. A construção está aí, do que a gente pensa. Exatamente. Porque o externo é o excesso do interno, né? Então, a gente tem que monitorar os nossos pensamentos, os meios com que a gente convive. Porque um ambiente agressivo nos torna agressivo. A gente é influenciado pelo meio. Então, se a gente está num ambiente onde as pessoas têm empatia um pelo outro, que as pessoas não constroem essa energia de vingança, que quando acontece alguma coisa errada a gente aceita, já resolve. Isso vai fazendo a gente iluminar o nosso ser, né? E lapidando. E lapidando. E aí eu acho, a outra parte que eu acho bem interessante ali, que a gente leu, ele fala da problemática, né? De você ficar nessa vibração de desejar o mal para alguém, né? De tipo assim, de falar, quero que ela pague, porque essa vibração, ela não acaba nessa vida. Ela perdura, né? Ela perdura a carne. Porque você desejou para a energia da pessoa e não para a carne da pessoa. Não para esse corpo, né? E aí ele traz a questão da problemática, né? De que talvez processos que a gente vive na nossa vida hoje é muito por conta desse karma, digamos assim, né? De ficar vibrando nisso. E aí é outro ponto que é natural, né? Eu pelo menos tenho muito isso, de tipo assim, toda vez que eu passava muito por esse processo na adolescência, de rebeldia e tal, e aí minha mãe brigava comigo, e aí quando eu sabia que ela ia sair de casa para fazer alguma coisa, eu queria fazer as pazes com ela. Ou eu ia sair de casa e começar a fazer as pazes com ela, porque daí eu tinha na minha cabeça que se um de nós morrer, a gente não tinha dívida. Só que isso não é só para quem a gente ama, né? Precisa ser para todo mundo. E aí, tipo assim, você não pode ter dívida com ninguém. Dívida nesse aspecto energético, né? E aí isso traz um campo de cobrança gigante. Eu tenho várias histórias construídas dentro da minha experiência de vida, onde que as pessoas tinham uma consciência sobre mim, sobre uma questão mal resolvida, e quando eu cheguei e conversei, expliquei, a pessoa falou, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não estava com esse sentimento e passou. Então, é muito importante a gente não ter dívida com ninguém. Não dívida financeira do material, né? Dívida de assuntos mal resolvidos. Então, tipo assim, se você tem um problema com alguém, que naquele momento você não conseguiu resolver, quando a energia baixar, já chega e falou, não, você lembra daquele dia que a gente teve um problema? Isso era assim, assim, assado, então, tipo assim, não tem nada no meu coração. Você entende minha posição? Entendo. Então, tipo, estamos kit. E aí isso não nos dá dívida. Gera correlação, não cria teia kármica. Então, por mais que inimigo que a pessoa foi naquele momento contigo, espera a cor baixar, volta, resolve e zera a treta. E tenta buscar o mais rápido possível, né? Mas olhar sempre para o meio que vivemos é importante. Se você tem um meio muito agressivo, isso te influencia. Se tem um meio pacífico, isso te agrega. Aí me fez lembrar de uma fala da época da igreja, que eu lembro que eu falava assim, né? Tipo, se eu pensava alguma coisa errada, eu falava assim, eu não vou falar que é pecado. Aí tinha um preletor ali da igreja que falava assim que só de eu ter pensado já era pecado, então se eu falasse não ia mudar. O pecado já foi a hora que você pensou também, então já era. E aí essa vigilância do pensamento, porque a gente tem constante vigilância na fala, né? Então você pode pensar um negócio, mas você não verbaliza porque você sabe do poder da verbalização. Só que aí isso precisa, aos poucos, essa vigilância vir pra mente, né? Toda vez que a gente traz um assunto assim, eu lembro dos Hare Krishna, né? Sempre eu vou olhar para isso. Eles não se permitem ao meio influenciador. Então, assim, às vezes você não é que você tem amigos que te influenciam a pensamentos negativos, mas você segue alguém engraçado no Instagram, aí que faz piadinhas ali maliciosas, aí aquilo, você está se alimentando daquele conteúdo que te faz ter um pensamento crítico, agressivo, manipulador.
Então aí a gente não tem que olhar só para quem a gente convive, e sim dos conteúdos que a gente consome. Então é vigilância para olhar para o futuro, para saber o que você quer, o que você busca. E não só o futuro e passado também, né? Ele traz essa questão de olhar para o futuro e para o passado e entender que o agora é só um momento. É só um momento. E nós que somos espíritas, a gente sabe que a vida não acaba na morte, né? É só um processo. Só um processo. Exatamente. Bom, agora a gente abre para partilha. Agora a gente abre para partilha. É muito importante que vocês tragam suas percepções, para que às vezes a dúvida de um, né? Ou às vezes a tua fala vai trazer luz ali pro entendimento de outro irmão. E aí a gente abre, a gente pede para vocês apertarem na mãozinha aí, a gente vai soltando por ordem. E aí tragam suas percepções, que sempre agrega ao campo. Pode falar, Kaique. Gente, toda vez que vocês dão... Peraí. O Marcelo tá com o celular aqui do lado também. Cadê a mãe? Toda aula que eu participo, eu vejo que acho que o meu ambiente de trabalho é muito propício para esse contexto mais mundano, assim, sabe? Porque falando da questão de... Primeiro que dar a cara e depois dar o outro lado para bater, para mim é uma coisa assim, nossa! Eu teria que trabalhar uns 15, 20 anos para conseguir entrar nessa onda. Porque eu acabo me tornando muito vingativo, e aonde eu vejo que me dá mais problema é até mesmo na minha relação com o Marcelo. Às vezes ele faz algumas coisas que eu fico possesso. E aí, meu primeiro pensamento, minha primeira frase é tipo, vai. Depois, quando eu fizer pior, você me reclama. Então, entra nesse contexto negativo, que parece ser respirado 24 horas por dia, sabe? Até com a minha mãe, dela jogar alguma graça, e eu falo assim, não, firmeza, você tá certinha, vai lá e faz. Porque minha mãe agora anda se comportando como se fosse adolescente, e eu sou o ranzinza da história. E aí, não satisfeito, entra a questão do trabalho, né? Muita gente vem, como eu já falei, por ser cabeleireira, acaba sendo psiquiatra também, e você entra com uma porrada de assuntos que a pessoa tá ali desabafando e tal. E você vê que tem muito rancor e muita mágoa e muita vingança. O desejo 100% é esse, é o principal, né? Tipo, a pessoa fez assim comigo e eu vou devolver pior, ou eu posso não ter essa capacidade, mas aí eu sei que o destino vai fazer alguma coisa por mim. Ou fulano de tal vai fazer tal coisa, e aí minha mãe sempre falava, dor de barriga não dá uma vez só, vai precisar de novo. Nesse intuito de se vingar quando precisar outra vez. E aí eu fico pensando, nossa senhora, eu tô tipo muito fora da caixinha nesse contexto, porque isso acontece diariamente, né? Eu acho que eu ainda tô preso numa das primeiras aulas, que tipo, equilibrar as emoções, assim. E depois vim absorvendo o restante, assim, tá sendo bem intenso, né? Até por conta do ambiente, do conteúdo, que o Rodrigo falou em relação ao que você absorve e acaba se tornando um ambiente um pouco mais agressivo. E isso é de fato, né? Eu percebo que dependendo de quem convive com a gente no dia, ali no salão como cliente, a minha energia já é outra. Então, às vezes eu chego em casa mais cansado, ou às vezes eu chego em casa muito mais agitado, super empolgado, ou às vezes eu tô super cansado e aí o Marcelo acaba se desentendendo e arrumando uma treta. E eu entro nessa onda da vingança, né? Então, tipo, tô falando, e aí não me escuta, aí fica com graça, tentando puxar piadinha, brincadeira, eu não tô nesse clima, então vira um caos, sabe? E aí, saber que esses pequenos detalhes é onde que tem a questão do se policiar é mais complexo do que meramente pensar assim, não vou projetar uma vingança para a pessoa porque, né, eu estou tentando evoluir. Mas a partir do momento que você para pensar nesse detalhe, que o ameaçar em casa ou ficar irritado e projetar isso de volta já é o início dessa situação, você
você tem que entrar assim, num consenso de meditação 24 horas, porque, como disse na última aula, o automático te faz errar constantemente, né? E é muito difícil ficar se policiando nesse conceito. Exatamente, Kaique. Eu olhar para isso fez eu mudar bastante, como eu já disse. Que conteúdo que eu consumo, né? Então, nas redes sociais, nos vídeos, nas músicas, conforme a gente vai entendendo o que o nosso meio está nos influenciando, a gente começa a escutar mais música de rezo, a gente começa a seguir pessoas que trazem conteúdo construtivo, e a gente vai se relapidando, né? Então a gente vai entendendo o que é melhor pra gente, não só no hoje, mas no futuro. Mas quem que a gente quer ser? O que você quer buscar? Qual que é a sua missão na Terra, né? Quando a gente toma ayahuasca ali, que a gente está sob a expansão da consciência, o que é a nossa missão? Tá bom. Eu corto cabelo. Mas e aí? Eu quero fazer o que no futuro? Quem que eu quero ser daqui 20 anos, daqui 10 anos? Que pessoa que eu quero... O que eu sou muito positivo hoje para as pessoas? Aí a gente começa a trabalhar todas essas consciências. Como ajuda as pessoas hoje? Porque às vezes se você se alimenta de bons conteúdos, você transmite bons conteúdos. Isso era uma coisa que eu ia falar, né? Ao mesmo tempo que você traz que o ambiente do salão, né, gera muito isso e tal, se você foi colocado no salão para fazer essa função, faz com exímio, e você está estudando sobre a espiritualidade, buscando melhorar como pessoa, é porque você tem a missão de contaminar positivamente as pessoas que vão para o salão. Então, quando alguém chega com pensamento de vingança, de alguma forma, o seu conselho precisa... Porque a pessoa, quando ela vai falar, às vezes ela quer desabafar, mas ela quer uma palavra, né, amiga? E aí, essa palavra amiga, ela pode ir para esse tom de que ela precisa abster, né, e tudo mais da energia. Mas eu preciso que você saiba que tudo que a gente fala é a teoria, né? A teoria é muito fácil. A prática, ela exige vigilância. E aí eu vou falar por mim, né? Não vou falar por Narayan. Falando por mim, eu passo pelos mesmos processos diariamente. Não estou no alto da montanha, não, e passo pelas provações diariamente, assim como todo mundo. Pode falar, Kay. Minha questão maior foi domingo agora, né? Que eu acho que a gente passa pelo processo durante a semana e depois tem a correção em algum momento, né? Domingo, eu acho que foi uma situação mais complicada porque, como a gente trabalha com um público feminino, pelo menos 80% do público é feminino, elas já vêm muitas das vezes carregadas porque o marido não percebeu a mudança, por mais sutil que tenha sido, ou por mais drástica que tenha sido. Às vezes tá procurando mudar radicalmente porque acha que aquilo vai mudar a vida dela em um aspecto emocional ou psicológico. Às vezes tá chateada com o filho. E domingo a gente teve um desabafo muito assim, né? A mãe tá com meio que síndrome do vazio, né? Porque os dois filhos casaram e foi assim muito repentino, e de uma hora para outra os dois já foram embora no mesmo tempo. Então agora ela tá tendo que se remodelar de outra forma, né? Aprender a se amar, que eu acho que é uma situação bem difícil, aprender a se amar. Depois que você vira mãe, você meio que fica presa numa situação de amar o próximo, mas esse próximo é muito focado a quem, né? E a questão de ter prazer na sua própria companhia e na companhia do marido. E a ideia ruim, negativa nesse caso, era ela pensar em alguma coisa acontecer com a nora. Tipo, minha nora uma hora vai precisar de mim, porque o Felipe, que é o filho no caso, é assim assado. Ela não vai saber lidar. Então acaba desejando situações que ela se sinta necessária de novo. Inconscientemente, eu acho que ela acaba desejando o mal ou não se amando primeiramente, né? Ou não amando ao próximo, porque se vê totalmente perdida. Eu acho que esse perdido acaba te trazendo sentimentos ruins,
né? É difícil você se achar ou se policiar a ponto de você não conseguir projetar o mal pro outro. Acho que sempre que você se perde, você acaba, né, querendo suprir aquilo de alguma forma que às vezes o outro tem, você não tem, aí causa inveja, automaticamente já vem uma porrada de outros sentimentos e isso fica bem complexo. E para piorar, em vez de eu falar assim, não, né? vai centralizar você, vai se divertir, vai viajar, esse aqui outro. Eu induzi a esse pensamento, né? Não, vai pra casa da nora mesmo, né? Já casou, agora quem tem que dar trabalho é você. Vai lá, tacar fogo, entendeu? Então a ideia, eu acho que seria assim, contaminar as pessoas, mas eu acho que ainda falta esse aspecto final de coisas boas, né? Porque às vezes eu me empolgo com a situação e aí eu acabo desejando ruim, desejo mal e falo, vai lá mesmo, porque eu estou sendo movido à vingança, incentivando essa vingança, a pessoa já tem esse aspecto de vingança, vira um ciclo horrível e vicioso, e aí é uma energia que eu acho que depois que acaba, quando eu venho pra casa, eu já tô tipo, né? Então quem tá depois leva chumbo, e é isso que eu acho que agora, assim, você tem que ter uma outra linha de pensamento, se policiar mais, Kaique, porque vai ficar meio complicado o seu dia a dia, né, com essa linha de raciocínio. E aí, toda vez que vocês falam uma coisa, tipo, pumba, é um soco no estômago, porque eu fiz, com certeza, uma semana. Mas aí é a vigilância. E aí, eu entendo o que você tá trazendo. Tipo assim, a pessoa, ela trouxe tanta dor dela e tal, não sei o quê, e aí você quer dar um apoio pra pessoa, e você entra na vibe dela. Não, é isso mesmo, você tem que entender isso aqui. Porque você tá querendo apoiar. A pessoa, ela tá sentindo a dor, né? E aí a gente precisa entender que essa ajuda pro outro nem sempre é o que ele quer ouvir, mas é o que ele precisa ouvir. E aí, querendo ou não, cabeleireiro é terapeuta também. Mas potencializar fúria em alguém, isso é super karmático. Precisa olhar pra isso, porque é karma. Porque a hora que você chegar no portão lá em cima, lá que São Pedro te vê, eu falo assim, peraí, deixa eu ver aqui. Meu filho. Fala, você errou um pouco, mas você incentivou tanta gente. É bem isso. A gente até podia ganhar o reino dos céus, porque a gente tenta fazer muita ação, tenta se redimir de algumas formas, que até isso eu vi que em alguns contextos estava ruim, viu? Porque me redimir para subir o nosso ego, e não redimir porque queria o bem do próximo. E aí eu falei para ela, olha, eu participei de uma aula que você tem que entrar, porque a sua língua vai levar nós dois e o meu pensamento ainda vai garantir o nosso passe VIP, que tava difícil. Processo. Gil, você pode falar, meu bem. Tem uma parte do texto que é uma parte que me chama muita atenção quando eu leio, né? Quando fala sobre olhar o passado e olhar o futuro. Aí, quando a gente olha para o passado, lembra o quê? Que foi construído na mente humana o conceito de vingança, né? Olho por olho, dente por dente. Então, isso já está inserido na consciência humana. Então, é natural que o primeiro pensamento para uma atitude que a gente considera ruim vem assim, com essa força, né? Com esse desejo de vingança. E uma outra questão é o orgulho, né? É muito difícil para a gente ter um olhar quando vem a questão de dar outra face, porque mexe com o orgulho, né? Eu falo isso porque eu vivi uma experiência uns anos atrás e, nossa, foi muito tenso para mim. Foi a primeira vez que eu exercitei isso, né? Que foi pedir perdão para uma pessoa que estava me fazendo mal, né? Mas eu ouvi aquele conselho e eu fiquei remoendo durante dias, né? E chamei, convidei a pessoa, conversei e falei, olha, eu não sei exatamente o que eu te fiz, mas eu sinto que você está muito chateada aí comigo, magoada comigo. Então, você me perdoa aí, se quiser me falar o que é pra gente tentar resolver. E a pessoa falou de algo que nem tinha acontecido, né? Alguém comentou tal coisa que eu nem tinha feito, nem tinha falado. E eu falei, olha, realmente eu não fiz isso, mas eu não vou me justificar, você me perdoa por ter gerado tudo isso, né? Tenho muito carinho por você.
E aí se resolveu essa questão, fiquei, puxa vida, nossa, eu sofri tanto por tantos dias e foi tão fácil resolver, né? Mas eu entendi que era uma questão de orgulho mesmo, né? Porque eu vivia muito dessa coisa do, não vou chorar na frente de ninguém, não vou pedir desculpa, que ela se resolva com ela mesma, eu que não vou fazer nada. Mas eu fui entendendo essa questão, né, do orgulho. Agora, a questão do primeiro pensamento ser a vingança, aí é trabalhar isso com, nossa, muito afinco. É muita labuta, é luta atrás de batalha. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser tipo estudar tabuada. Quando você não lembra, quando você começa a errar, volta de novo, estuda de novo, lê, estuda de novo, até decorar. É lapidação profunda, né? A gente, bem entendido na minha mente, que a gente veio para essa terra para realmente entender e viver esses ensinamentos dessas escrituras sagradas, né? Então, desafio constante e constante propósito, não tem jeito. Sim. Processos. Pode falar, Kaique. Gente, dúvida do dia. Quando vocês estão nessa linha de raciocínio com emoções, né, muito abusivas, entrando numa linha muito errada. E pelo depoimento da Ju, você vê que um sentimento atrai o outro, e aí você entra num frenesi, e para você saber é muito complexo. O que vocês usam, ou como que vocês se auto-percebem que estão entrando numa linha ruim, fora do que a gente estuda ou que a gente busca? Como perceber na metade do caminho, não quando acabar e depois você, depois que você já comentou, já fez a cagada toda, parar para refletir. Eu me refiro ao qual estopim no meio do processo, que assim, opa, tenho que parar, tenho que pensar. Alguma tática que vocês usam? A gente tem uma regra na aldeia, né? Que é o seguinte: se o que for sair da sua boca não for medicina para o outro, cale-se. Essa é a melhor ferramenta. Então, se você... Alguém te pergunta te faz um pedido de conselho. E aí você analisa o que você vai falar. E se você perceber que o que for sair da sua boca não for medicina para ajudar o outro, se não for curar o outro, se for trazer uma consciência segura, cale-se. É melhor não falar nada. Fala, não sei o que falar. É por isso que eu tô falando que eu vou entrar em voto de silêncio. Tem uma amiga minha que percebeu. Tá lindo, porque... E outra coisa, tem que policiar também a questão de pensamento. Porque quando eu acho que a maldade já tá tão bem introduzida, a pessoa nem termina de falar, eu já tô processando, já tô remoendo o que eu tenho que responder. E quando me pergunta, né, eu já tô ali me consumindo com veneno. Mas aí quando você começa a vigiar a palavra, e aí depois da palavra não ser mais natural a saída, né, da palavra destrutiva, aí você começa automaticamente a vigiar o pensamento. Então, se o teu pensamento não for medicina, abstenha dele, né? Tá, e tem que fazer disso você vai fazer disso uma parte da tua vida, né? Perceber todos os pensamentos antes de falar. Então, se você percebe que teu erro está a falar diretamente do calor da emoção ali e tal, da pessoa, você começa a viver aquela emoção e vibrar na energia e responder o que está vindo de primeiro no teu coração, eu começo a sempre lembrar: o que for sair da minha boca não for medicina, então eu preciso ficar quieto. E se você traz esse mantra diário para tua mente, para tua vida, aí acabou. Aí você começa a não trafegar tanto nessa energia. Eu falei essa frase para uma amiga minha na semana passada. Aí hoje ela me mandou mensagem dizendo que ela vai entrar em voto de silêncio por 21 dias. Porque ela... Aí eu falei, nossa, gente. Porque ela
ela me perguntou justamente sobre isso, né? E aí o meu conselho para ela foi observar, né? Que se o que for sair da boca dela não for medicina, que ela opte pelo silêncio. Aí ela entendeu que ela não tá saindo da boca dela medicina nenhuma. Então que ela vai ficar 21 dias em silêncio para ver se isso de alguma forma muda alguma coisa, né? Mas aí o que vai fazer mudar mesmo é consumir conteúdos Sim. de qualidade, né? Que vai te trazer pensamentos positivos. E aí, toda vez que alguém vem te traz uma questão, você vai trazer medicina para a pessoa. Eu trouxe esse exemplo da minha amiga, né? Tipo assim, ela necessita trabalhar no extremo, né? Mas a gente não precisa chegar no extremo, a gente pode trazer a vigilância, né? E aí, entender que às vezes a gente vai errar, tá tudo bem errar, mas você erra, e aí você observa esse erro, e aí quando você se dispõe, né? Aí você continua em vigilância, e aí quando esse erro for apresentado de novo na tua vida, você tá mais atento, você não vai errar de novo, entende? A gente tem que entender que é um processo evolutivo, e que faz parte do processo errar, né? Pode falar, Di. Olha, essa vigilância de pensamento, assim, a gente hoje, né, quando eu estou falando com alguém, eu penso, aí eu posso falar isso? Aí eu fico pensando um monte de coisa no que falar, né, porque é bem complicado o que se fala. Porque se a pessoa está mal, dependendo do que você disser, aí ela fica pior ainda, né? Você acaba destruindo ela, né? Em lugar de ajudar, você não auxilia em nada. Mas eu estou trabalhando bastante isso comigo, sabe? E quando eu começo a pensar em alguma coisa assim, eu falo, não quero pensar, saia do meu pensamento, que isso não me pertence. O Rodrigo fala sempre uma frase bem interessante, para cuidar que isso não entre no seu campo, né? Isso eu acho tão difícil, porque às vezes você escuta as coisas, você fala, mas quem falou isso para mim, né? Não sentir que aquilo te pertence, né? Você se bloquear com certos pensamentos de certas pessoas, né? Isso é uma coisa que eu estou trabalhando bastante, sabe? Nem tudo que sai da boca da outra pessoa também você tem que trazer para você, achar que aquilo é verdade, você entrar numa neura, né? Então eu estou analisando bastante a fala das pessoas para não trazer para mim, porque às vezes a pessoa nem quis falar daquela forma, ou teve umas atitudes que não era nem para ser para mim, ou era a energia que ela estava vibrando e acabou, né? Você acaba pegando para você, né? Tem uma frase que você leu, o homem mau um dia vai se tornar bom, né? É o que a gente espera, né? Bom, esse processo evolutivo, né? Essas reencarnações, a gente espera que cada vez mais as pessoas estão tendo consciência de olhar para o outro, ter empatia pelo outro, né? E que com isso, se a gente vibrar nessa energia, o mundo vai ser bem melhor, né? Eu vejo assim, né? Hoje eu estou assim me policiando bastante nos meus pensamentos, né? E nas minhas atitudes, né? Para que eu, às vezes, sem querer, acabo falando algo ou tendo algumas atitudes que possam vir magoar o outro, né? É isso. Eu acho que é importante a gente sempre esperar o melhor de nós, não do outro, eu acho. Assim, a evolução é individual e o processo é intransferível, né? Então, se a gente vibra em luz e a gente tem uma comunicação em luz e busca a paz interior, todas as perturbações que chegam no nosso campo não vai chegar não vai vibrar em energias ruins, exemplo, né? Se alguém chega cheio de tumulto com você, falando um monte de coisa, cheio de energia, cheio de estresse, cheio de ira, e você responde a pessoa pacificamente, na terceira resposta, a pessoa está bem próxima da sua vibração. Então você é responsável pelo campo.
E a pessoa não vai conseguir manifestar ódio, ira com alguém que está em um estado pacífico. Ah, consegue. Uma medicina na minha vida tem sido escutar trigueirinho, né? Eu escuto bastante no carro. E tem um áudio de um trigueirinho, chama um vídeo, né? Chama O Poder do Silêncio. Já falei para várias pessoas escutar isso daí. Então, escreve lá no YouTube lá, O Poder do Silêncio, trigueirinho. Se você conseguir escutar até o final, sem se mudar o foco, já é um grande passo. Sem acelerar, sem mudar o foco. Pegar para escutar até o final. Se você conseguir escutar até o final, sem deixar o YouTube rodando e ficar no Instagram, sem parar para escutar, já é um grande passo de evolução. O grande problema das pessoas hoje é imediatista, né? Todo mundo é imediatista. Então alguém está trazendo uma preocupação, você já entra no campo de preocupação da pessoa, e aí você já começa a trazer uma resposta sem pensamento. O silêncio te faz ter tranquilidade. Enquanto a pessoa está falando, você já começa a construir qual é o teu pensamento em relação àquilo. Então, eu acho que buscar paz interior, tranquilidade, faz você se ajudar e ajudar o próximo. Como a Aranha trouxe, né? De, tipo assim, às vezes quando a sua paz vai acalmar a pessoa. Isso só funciona para quem está no mesmo campo vibracional que você, porque muitas vezes, se você, dependendo dos tipos de consciência que você está convivendo, a sua paz vai gerar mais fúria para a pessoa. Só que isso não. Mas é justamente isso. Isso é uma coisa que a fúria da pessoa não pode tirar a tua paz, independente de você não influenciar ela. Mesmo que a tua paz não influencie alguém, isso não pode fazer com que a tua paz deixe de existir. Mas aí a pessoa não vai te acessar para isso. Exemplo, né? Se alguém vem te contar uma fofoca, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu com fulano. Eu falo, chefe, tipo, nossa, a pessoa não tem nada a ver comigo. Não quero entrar nessa energia. Não, mas é uma coisa muito importante. Eu falo, não, mas tipo assim, se você começar a não dar energia para isso, aí a pessoa vai escutar outras coisas em relação a você e conteúdos que te agrega, ou então a pessoa não vai te buscar para isso, e aí você não reverbera desse campo. Então, você tem o poder da escolha. Cada um de nós temos o poder da escolha do que é saudável pra gente. E aí cabe você decidir que tipo de ambiente que você quer pra tua vida. Então, se você você procura o serviço, tipo o Kaique e o Marcelo ali, que tem o salão e tal. Então, se você só consome conteúdos evolutivos ali, que vai te trazer um bem-estar e tal, toda vez que a pessoa vir te acessar, você trazer uma consciência verdadeira para alguém e tal, naturalmente as pessoas que vão até você já vai vibrar na energia que te faz sentido. Já vai te trazer uma energia que você não vai alimentar essa energia. Então, é um processo de reconstrução. E é longo o processo. Não é? Pode falar, Kaique. Menino, eu acho que você tá numa ideia muito avançada. Uma que eu não vai chegar aqui pra falar assim, aí eu tenho uma fofoca pra te contar e eu falo assim, não. Nunca. Até porque todo mundo do bairro, nossa, essa evolução eu tenho certeza que você pode me procurar quando eu tiver 40, 45. Aí a gente pode até começar a projetar isso. Eu tava num nível bem mais baixo. Eu pensei assim, a ideia dos dias calado é ótimo, porque eu escuto a fofoca, mas eu não participo dela, não dou a minha ideia, né? Agora, não compartilhar ou não querer saber da fofoca, aí você já tá, nossa, você já tá me colocando no purgatório. Sei que a ideia é essa, né? Entrar numa ideia de não vou absorver essa energia porque eu estou zen, eu vou, né, me purificar, não vou entrar nessa pilha. Mas, cara, curiosidade é demais. Eu acho que é mal da idade ou da lua, do signo, não sei, mas o universo. É importante que você esteja vigilante, né? É assim, ó. Esse é o mundo perfeito, entende? Você não pode nunca vibrar
em fofocas, porque quando você vibra em fofoca, você está gerando essa energia de fofoca para o teu campo. Mas é sempre que a gente... você precisa entender que essa orientação é uma orientação de o que deve ser feito, né? O mundo ideal. Isso não significa que a gente não caia no erro, entende? Às vezes a pessoa, ela chega para contar uma coisa, e aí ela sabe que se ela chegar pra gente e falar assim, eu preciso te contar uma fofoca, a gente não vai querer ouvir. Mas ela vai chegar e falar assim, nossa, tipo assim, ela muda a forma, e aí no fim ela trouxe uma fofoca. E aí, a constância tipo assim, entender o que a vibração da fofoca gera na sua vida. Porque é automaticamente assim, você escuta, pode ser que você não gere fofoca pra outra pessoa, você não leve a fofoca, mas você vai vibrar no campo da fofoca, você querendo ou não, entende? O fofoqueiro passivo ou ativo é fofoqueiro. Não muda. Não muda. A ordem dos tratores Heterogeado. Então, assim, ó, a melhor medicina contra essa energia é não escutar. E aí é vigilância, entende? Não tô te falando pra você a partir de amanhã não fazer isso. Mas é uma construção em busca de. Pode falar. A ideia de não aceitar a fofoca ou de evitar de certa forma, ou de, pelo menos, primeira mão, é muito válido. Mas como você mesmo disse, tipo, às vezes pode falar assim, menina, olha a fofoca que eu tenho que te contar. Mas vai vir, tipo, nossa, você não é fulano de tal? Né? Não, o que acontece? Aí você automaticamente pergunta por saber, porque tá no meio social que você convive. Às vezes até você quer bem, e aí acontece alguma coisa, tipo... não tô sabendo, né? E aí acaba virando uma fofoca. Nem todas as vezes é de mau acesso, né? É para um pensamento negativo. Mas aí acontece uma cena que o pessoal, né? Todo mundo ficou sabendo, aí quer compartilhar para ajudar, ou às vezes não para ajudar, só para realmente fazer a fofoca, mas acaba comentando, né? E aí eu acho que de primeira mão a gente tem como filtrar. Dá pra ir filtrando assim o excesso para começar a entrar numa linha de pensamento ou um segmento mais saudável, porque senão eu teria que trocar de profissão. Perfeito, é justamente isso, é buscar lapidar, entende? Não é você atingir como é o nome desse? Os de laranjinha, não? Os monges, né? Não, os Hare Krishna. Não é você virar um Hare Krishna amanhã, entende? Da noite pro dia, mas é você buscar essa lapidação. Então, todas as vezes que você se pegar nela, você buscar atenção para não reproduzir. É a longo prazo. Buscar essa iluminação aí precisa de muito. Precisa de propósito e vigilância. Né? E algumas vezes. Não, pra você chegar à perfeição, são algumas vidas. Mas é construir, né? É construir. É tipo assim, não é porque vai demorar muito que você vai dar muito trabalho, então eu vou largar a mão. Não, é a sua constância, né? É buscar a sua melhora como pessoa. Quem vem? Marcelo, Ana Paula. Gente, o Marcelo eu acho que já bugou, porque ele acordou muito cedo e como teve atividade lá no serviço, veio meio cansado. Tava super empolgado pra ouvir a aula, mas ele pôs ali o celular do lado do travesseiro e já era. Tá bom. Ana Paula, você quer trazer alguma coisa? Não, eu só tô ouvindo mesmo. Então tá bom, meu bem, gratidão. Vamos abrir as cartas? Já que deixa eu ver. Hoje. Essa daí que eu vou chamar esse baralho aqui. Bom, essa semana é aniversário da dona Gileide, então vou deixar ela abrir essa energia. Vou deixar. Bom, Direito. temos nosso baralho mágico aqui, nosso tarô energético. E aí, esse tarô ele traz a energia do teu eu de hoje e
e traz uma energia para o estudo, para todos aqui pela semana e tal. Então, aí eu convido, né, você para tirar essa carta. E aí a gente tem os 3 montes, a esquerda, o centro e a direita. A direita. Direita, certo. E agora, como de costume, né? Eu vou passar 2 cartas. E a que tiver na minha mão, se você quiser que eu pare, vai ser a carta escolhida. Para essa. São cartas novas aí. A erva que saiu se chama açoita cavalo. Respeite o divino, aceitando Deus no seu coração, melhorando assim sua intuição e convivência com outras pessoas. O caráter fitoenergético é puro e o chakra que atua é o 7º chakra. Espero que tenha feito sentido aí, essa energia com o divino. E aí, e uma carta, né, de consciência para todos que estão no grupo aqui. Eu vou mandar a fotinha da carta. E aí, você sentir, né, como é que essa carta chegou em você e tal, e trabalhar durante a semana com essa energia. E como sempre, né, a carta é muito certeira, porque ela traz a energia de que aí, Kaique, a pergunta sua, a resposta da sua pergunta, de como a gente melhora, né? Buscando o divino. Quando a gente respeita e busca verdadeiramente o divino, a gente melhora a nossa convivência com as pessoas, porque daí a gente traz as qualidades do divino para dentro de nós, né? Muitas vezes a gente se pega em erros, em padrões que são mundanos, digamos assim, porque a gente está muito distante de Deus, né, da consciência divina. Então, olhar para a consciência divina é importante e fazer disso uma constância. E aceitar as energias dos ensinamentos das escrituras é aceitando Deus no seu coração. Exatamente. Então, é uma carta super fantástica. Bom, você fecha aí, eu quero. E aí, como de costume, né, fechamos os olhos e trazemos agradecimento pelas oportunidades aqui compradas, pelas escrituras que estão sempre nos nutrindo, nos lapidando. Trazemos também agradecimento pelo grupo de estudo, nesse momento onde a gente olha para as nossas questões, nosso processo evolutivo e para o nosso dia a dia, né, pelo que a gente passa. E a gente agradece a Deus por toda a espiritualidade que nos promove, né, essa oportunidade na nossa vida. E convido cada um de vocês a levar esse pensamento de gratidão ao Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Maria, que está sempre nos apoiando em cada passo da nossa vida. Para isso, ofertamos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Ai, anjo Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Ai, anjo Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que participaram do nosso grupo de estudo de hoje, trazendo informes, né? Essa quarta-feira a gente tem o ritual da casa da Mãe Divina. Tá super lindo esse ritual, então se você não participou e sente de participar desse ritual, manda uma mensagem pra gente. A gente ainda tem algumas vagas para esse ritual. No final de semana, no domingo, a gente tem o encontro do Sagrado Feminino e do Sagrado Masculino. São encontros, são grupos de conversa para trabalhar as consciências, né? Não são com
medicinas enteógenas, né, expansoras da consciência. A principal medicina que a gente usa nesses encontros é a comunicação. E aí, trazendo a comunicação para buscar a cura do coletivo, né? Então, a gente tem esses dois encontros, o sagrado feminino e o sagrado masculino. E aí, fica aqui o convite para vocês. A gente tem o link lá no grupo oficial da casa, tanto do sagrado feminino quanto do sagrado masculino. Aí entrem e participem. E é isso. Então, para quem eu vejo na quarta até quarta, para quem eu vejo no domingo, no grupo de Sagrado Feminino até domingo, e para quem eu vejo na segunda, no próximo grupo de estudo, até segunda. Gratidão a todos e boa noite. Jai Ho. Jai Ho, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jai Ho.